Muito bem. Bom dia! Legal, muito legal. Tá bom, 9h05 já. Se alguma coisa boa, pelo menos, é que a pessoa está assistindo as aulas no YouTube, porque meus views estão aparecendo. Ou alguém que não é da turma que está aproveitando, né, das aulas, né? Pelo menos está andando meus views lá no YouTube. Quase consegui uma plaquinha de 100 mil inscritos. Falta só 99.972. Aí eu já consigo a plaquinha. Bom dia, Júlia! E vou virar um youtuber. Largar a mão da aula. Muito bem. Ontem a gente falou então sobre 3 estilos, né? A gente começou sobre o renascimento, renascentista, né? Para ficar mais claro. Passamos para o maneirismo, né? O renascimento lá, a ideia das tartarugas ninjas, vão lembrar dos caras. Aí depois o maneirismo lá, né? Né, em relação às atalaias medievais, né? As torres de observação, cordas esculpidas e tudo mais. E terminamos ontem falando sobre o barroco, né? Com grande expressão em Minas Gerais, né, sobretudo pela obra de Aleijadinho, né, o nosso querido Antônio Francisco Lisboa. Né? Saber o nome dele é importante para esses programas de quiz, né, tipo o Show do Milhão da vida. Muito bem, hoje a gente dá início a um novo estilo, né, como eu falei para vocês, é muita informação, vamos com calma, tá? Não se preocupem tanto com isso. E esse é o estilo chamado de rococó, né? Isso já na nossa tradução, né? Então ele vem com um estilo muito pomposo, né? Tá aí o triunfo da pompa sobre o barroco. De novo, a gente quebra o estilo barroco e entra no novo. Né? E o estilo rococó a gente vai ter, né, uma expressividade um pouco maior assim, nos prédios na França. Né? Na França, na época, né, do Luís XV, né, que foi construído mais edifícios, e um pouco da Europa Central, mas é mais predominante mesmo na França. Da França é muito legal, né? Porque a gente acabou de ver lá o estilo gótico, que também tem lá, né? Notre Dame e tudo mais. E agora tem mais um estilo. Então, uma viagem para a França é bastante enriquecedora. À medida que a gente entra no século XVII, que é o século das luzes, vão lembrar lá do iluminismo, vão lembrar dessas coisas, cresce uma tendência para o retorno ao clássico, né? Sempre falei para vocês, algumas coisas vão sendo revisitadas ao longo do tempo. Enquanto o barroco tinha aquela exacerbação, né? Aquela coisa, né, retorcida, né? Aquela coisa, né, meio maluca, né, para sua época. Agora a gente retorna para características mais clássicas. O termo vem da palavra em francês chamada rocaille. Eu não sei se é assim que fala, é muito próximo disso. Deem lá um Google Tradutor, vocês vão colocar lá a palavra e o Google vai traduzir para vocês. Você pode dar um clique lá e escutar o Google falando para vocês, mas é algo muito similar a isso, como Hoikai, algo parecido com isso, que na tradução, né, estrita, né, significa mais ou menos como jardim de pedras, algo similar a isso. Isso vem por quê, né? Porque a decoração, né, por cima das fachadas, né, ela vem com uma decoração em formato de conchas, né? Conchas mesmo, desse do mar. Caracóis, caramujos, essas coisas nesse sentido, né? E esses elementos, eles lembram para nós umas pedras, né? Ele que não sejam pedras, né? Mas eles têm um exoesqueleto mais durinho, né? É um pouco diferente, né? A vida marinha é bem diferente, né? Então, esses elementos são incorporados na arquitetura, né? E aí dá o nome, né? Dá origem ao nome, né? Do movimento. Depois disso, passa a meter rochas, fauna, motivos vegetais mais diversos possíveis. Então, pense a estilização, né, da arquitetura com base, né, em elementos naturais, vamos colocar assim. Características, né, curvas, né, sinuosidades, ondulações e assimetrias, né, em abundância, tudo isso. A gente vai ver algumas imagens aí. Há uma profusão de anjinhos esculpidos, né, aí não somente nas igrejas, mas também em parques e fontes residenciais. Eu não consigo lembrar de muita coisa aqui na nossa região, mas eu sei que em Minas, principalmente, tem bastante dessas fontes, assim, que a água fica jorrando lá pela boca, não sei o quê. Tem não é bem um anjinho, né? É uma criança que tem na Bélgica, não é em Bruges, né? É na Bélgica, eu não vou lembrar em que lugar da Bélgica que é. Talvez seja na capital da Bélgica mesmo. Mas tem um menininho pelado lá e tal, que ele fica lá, é bem característico, né?
Então começa a incorporar esses elementos, né? Geralmente o anjinho está associado à igreja e tudo mais, né? Mas aqui a gente foge um pouco disso. Na Lapa tem uma casa também que tem lá não sei quantos anjinhos, não sei o quê, que chama um pouco a atenção. Tem a casa dos cavalinhos. A Lapa é um lugar bem peculiar, assim, inclusive, né? E poderia ir lá em algum dia, né? Foi incentivado por decoradores insatisfeitos com dogmas clássicos, né? Então, de novo, né? Uma revisitação, mas não uma revisitação, né? Parcial, né? A gente tem ainda, né, vários elementos novos. O que me chama a atenção nessas descrições é que parece assim que a gente fala assim, o barroco é exacerbado, né? Cheio de detalhes, cheio de ouro, né? Nos altares, né? Cheio de, né? de um luxo, né? Muito grande para sua época, principalmente. E o rococó, nas características, dá a impressão assim que ele é mais sintético, assim, mas na verdade não é, né? Na verdade ele é tão pomposo, ele é tão, né, cheio de detalhes, né, quanto o barroco, na minha percepção, pelo menos, né? Então tem algumas figurinhas para vocês verem, né? Então, suntuosidade, o uso de curvas pra caramba, né? Esses não vão conseguir ver, né? Mas o uso de conchinhas nas paredes, né? A ideia dos anjos, né? Em todos os lugares, né? Enfim, né? Tem essa característica bem específica em relação né, ao rococó. Uma piada bem infame. Aqui acho que dá para ver algumas esculturas, ainda que não seja um anjo aqui, né? Não estou conseguindo achar um anjo, até na minha tela fica pequenininho. Enfim, né? Esse também é fácil dar um Google e encontrar vários exemplos. Uma piada bem infame, né? Que perto da UEPG Campus de Uvaranga, a gente tinha um monumento às araucárias, né? Algum artista que a gente não sabe quem é, né? Nunca revelaram quem foi o artista que fez aquilo. Desenhou uma araucária, né? Esculpiu não, né? Porque era uma estrutura de ferro. Mas desenhou uma araucária, só que o topo da araucária no formato de rocha, né? Para lembrar as araucárias, lembrar Vila Velha e tal. E aí, quando a gente teve essa aula aqui, né, pela primeira vez na minha vida, sobre o estilo rococó, alguém lembrou desse monumento, né, que popularmente era conhecido como Cocôzão de Ponta Grossa. Né? E aí lembraram disso e falaram que esse seria o estilo rococó, né, em vez de rococó. Né? Uma piada infame para vocês, vou ficar lembrando essas piadas ridículas aí para os estilos. Muito bem, né? Esse é o estilo rococó. Não tenho muito a falar desse para vocês. Vamos para o neoclássico, né? Então, o que a gente tem já no nome dele, né? Então, tem o clássico, né? Um novo clássico, né? Uma nova visão sobre a característica clássica. A clássica vem lá do grego, né? Grego e romano, né? Basicamente. Então, a gente está evoluindo, né? Está chegando aqui no século XVIII já, né? Está bem mais perto da nossa realidade hoje. Então, o século XVIII faz surgir de novo, né? Edifícios idealizados, esculturas plásticas mais serenas, né? Música harmoniosa, literatura equilibrada, né? O nosso bem neoclássico mesmo. Falar hoje em clássico são essas coisas que a gente começa a lembrar, assim, né? Pro momento nosso, né? A harmonia e tal. A música clássica, geralmente, ela vai nos remeter mais ao século XVIII, na verdade. Foi um retorno mais arcaizante, né? Ao estilo grego e romano e também do renascentista, que a gente viu lá agora há pouco, né, na aula anterior. Então, agora já não temos mais superfícies com conchinhas, né, com algas, com ondulações, né? Agora a gente está, né, num outro estilo. Agora a gente vai ter já paredes lisas, né, como a gente tem hoje na nossa casa, decoradas com, né, certo abstracismo, né? Os pórticos enormes, né? Os pórticos são aquela parte, vai ter uma foto para vocês verem, mas é aquela parte superior, assim, que fica entre a parede e o telhado, né? Aquele quase triângulo que forma, né, na frente das casas, né? Claro que a gente está falando de uma arquitetura muito maior do que uma simples casa, né? Mas os pórticos são enormes, são muito grandes, né? E eles são, né, inspirados, né, nos templos gregos. Né? Então, esse é um dos elementos que são, né, revisitados para o neoclássico. E vai ter vários exemplos aqui em Ponta Grossa disso. Enfatiza os frontões como as principais guarnições do edifício, né? Então, aquele edifício que você bate o olho, né, a fachada, né, a frente dele como um todo, né? Ele traz para nós a sensação, né,
de cuidado, de zelo, né, de algo que vai lembrar um pouco do românico para nós, né, algo de uma fortaleza, assim, né. De modo mais conservador, ele é mais racional, ele é mais sóbrio e mais maciço, né? Então a gente não vai ter mais aquela, né, aquela profusão de elementos, de cores, né, de esculturas né, colocadas em qualquer canto, que a gente conseguir achar um espaço, a gente vai colocar uma escultura, nada mais disso, então é bem mais conservador. E aí, né, como principal característica desse estilo, volume geométrico. Né? O volume geométrico, ele predomina, né, até hoje, na verdade. Se a gente for olhar para o shopping aqui de Ponta Grossa, ou qualquer outro shopping, na verdade, do Brasil, vamos colocar assim, são caixas, né? São caixas retangulares, né, que não são bonitas, né? Ele vai lá se for agora, né, pegar um ônibus, descer no terminal central, saímos do terminal, a gente vai ver o shopping, vai ver ali as estações ali, né? Todo o parque ambiental. Vocês olham para a fachada do shopping, ele não tem absolutamente nada, né? É um esquema geométrico, né? Uma parede extremamente alta, extremamente lisa, né? Que vai até o infinito, né? Então, é basicamente isso, né? Essa é uma das características do neoclássico, né? Volume geométrico, né? Aí tem o exemplo, né, do Odeon de Paris, acho que vai ter foto do Odeon, se não tiver, também não faz muito problema em relação a isso, que vocês vão ver o exemplo, né, em outros casos. Morfologicamente, né, ele se liga aos preceitos lineares e plásticos do Renascimento, né? Então, o Renascimento tinha essa ideia, né, do esquema geométrico muito forte, né, do esquema racional, né, bastante modelos matemáticos, né, bastante acentuados, né. Então ele vai ter esses elementos, privilegia materiais nobres, né, ou que a gente vai considerar hoje como material caro, né. O mármore, por exemplo, né, ainda que o mármore não seja tão caro assim, mas ele é caro, né. Esquemas ortogonais, formas simétricas, então não vai ter aquela coisa tipo do barroco lá, que a fachada de um jeito, né, a nave de outro, o interior é de outro, o telhado é de outro, não tem mais nada disso, né? São coisas mais racionais. Né? Murais lisos, né, volumes encorpados, pórticos com colunas, né, em frontões triangulares. Né? Isso que eu já falei para vocês aqui, né? Acabou repetindo essa frase. Essa volume geométrico eu já falei também. Foi, entre outras coisas, uma reação contra a ordem social, né? Contra o individual e contra o urbanismo. Né? Então, vamos pensar hoje, se a gente olhar para estudar a nossa arquitetura característica, né, dos últimos anos, aqui no Brasil principalmente, a gente vai perceber que há uma profusão muito grande, né, de terrenos, né, que caberiam naturalmente em uma casa, que esses terrenos são fatiados em 2, às vezes até em 3, né, faixas, e são feitas, né, 2, 3 casas grudadinhas, né, o que a gente chama bastante de casas geminadas, né, e muito em função disso é por causa do programa Minha Casa Minha Vida, né, as construtoras precisavam, né, oferecer, né, ao público, né, a demanda que estava muito alta na época, casas, né, um programa de incentivo do governo para que as pessoas tivessem, né, sua casa própria, só que não tinha tanta oferta assim, né, de espaço, né? Então o que os caras fizeram, né? A solução encontrada foi, né, de um único espaço você multiplicar isso, né, o máximo possível, né? Poxa, mas é um estilo arquitetônico? Não necessariamente, né? Mas acabou se tornando para nós, né, um efeito que a gente vai sentir isso ao longo das próximas décadas, né? As pessoas que vierem estudar o Brasil vai começar a se questionar, né? Por que os caras gostam de casas tão apertadas e tão grudadas umas nas outras, né? Talvez nós não gostemos disso, né? Não gostamos disso, mas era a opção que tinha para sua época, né? Vamos dizer assim. Então, até certa vez eu comentei com o Diego algo similar a isso, né? A gente fazer um estudo sobre isso, né? Essa seria a nossa característica popular, né? Tipo, pensar na música popular brasileira, a gente fala em MPB, vai vir alguns nomes na cabeça, né? Gilberto Gil, né? Caetano, vem esses nomes na nossa cabeça. Mas talvez a nossa MPB atual não tenha nada a ver com isso, né? Nossa MPB tenha mais a ver com calypso, com, sei lá, eu nem sei o nome desses caras, né? Tem alguns estilos chamados de pisadinha, que eu nem sei o que é pisadinha, né? Na minha época era mais... Sou o velho falando, né? Na minha época,
Era aqueles estilos mais definidos, né? Eu não sei o que é pesadinha, não tenho a menor ideia. Enfim, né, são algumas mudanças que a gente vai tendo ao longo do tempo. Os jardins ficam conhecidos como jardins ingleses, né, que tentam acabar com a geometrização, o que não faz muito sentido para mim essa frase, na verdade. Né? Mas eu já explico por que para mim não faz muito sentido. Essa não seria a próxima da natureza, nos caminhos era serpenteados, isso aqui. O que diz isso, né? A gente fala de jardins, né, principalmente esses jardins mais bem adornados, né? Tipo, vamos pensar no jardim lá da residência real lá da rainha Elizabeth, né? Vamos pensar mais ou menos nessa vertente, né? Os jardins de Luxemburgo, né? Esses locais que são bastante, né, importantes, né? O que a gente tem? A gente vai ter, né, como a gente viu em alguns outros exemplos aí, no estilo mourisco, por exemplo, lá, né? Que a gente tinha lá os arbustos, né, eles, né, retangulares, né, quase que uma linha assim, né, colocada, né, eles extremamente reto, né, tudo perfeitinho, né, no seu tamanho e tudo mais. Na natureza não existe ordem, né? O universo, na verdade, ele é caótico, né? Está o tempo todo se expandindo, né? E se batendo, fundindo, e buraco negro, aquelas loucuras. Né? Então, tudo é muito caótico, né? Na natureza não existe algo diferente disso, né? Quando eu falei para você sobre a técnica de cantonaria, lá de pegar uma rocha e fazer um cantinho nela, eu ainda detalhei isso. Né? Na natureza não existe ângulo reto, não existe 90 graus na natureza, né? É maluco, né? Não existe essa ordem. E quando a gente começa a artificializar os jardins, a gente começa a dar ordem à natureza. E, né, na prática não é assim. Pense numa plantação de eucalipto, de pinos, tudo mais. Né? Os caras praticamente colocam uma linha esticada e vão plantando, né, as mudas ao longo dessa linha. Ficam todas, né, todas alinhadas, né? Não existe isso. Né? Então, simplesmente não existe isso. Então, aqui, né, tentam quebrar isso, né, essa geometrização, né, que deixa a natureza crescer como ela deveria, né? Natural vai, né, se vira, né? Não vai ter uma sequência de árvores, vai ter, né, várias espécies no mesmo espaço e tudo mais, né? Então, tem essa quebra aí, né? Essa ideia. Eu critico um pouco isso porque tem um documento muito forte, né? E imagens que provam isso que uma das residências lá daqueles malucos lá né, dos ingleses, talvez seja até do príncipe Charles, em que ele mesmo coloca isso, né? Ele é inglês, né? mais inglês que ele é impossível. Ele fala isso, né? Que uma das casas dele lá, ele deixa a natureza crescer como ela deveria, né? Na sua aleatoriedade, na sua ordem caótica como ela deveria ser, né? Então tem essa crítica aqui, mas talvez seja, né, um exemplo específico somente do Charles lá. Alguns exemplos, né? Residência do presidente Thomas Jefferson, que vai aparecer na próxima slide para nós, né? Da ordem dórico e românica, dórica e romana, né? Vocês vão ver essas ordens gregas aí no trabalho de Coluna e Pilar, e a Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Ambos vão estar nos nossos próximos slides aí. Essa é a casa, né, talvez uma das casas, né, de ex-presidente, né, dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. E aqui você consegue observar isso. Né? Então, aqui né, os frontões, né, que eu falei para vocês, triangulares, né, grande, né, imponente na sua frente, né, apoiado em colunas, né, formas geométricas, paredes lisas, né, o jardim aqui, né, todo caótico, né, de árvores, né, de diferentes portes, diferentes, né, estaturas, tamanho e tudo mais. Né? Então, aqui um exemplo bem característico em relação, né, ao estilo neoclássico como um todo, né? Ao volume geométrico, né? Mais conservador, né? Um frontão de entrada, enfim, né? São esses elementos aí, né? Uma crítica ao urbanismo, né? Com o seu jardim caótico ali e tudo mais, né? Mais ou menos as características principais que eu tinha visto até agora, você consegue observar, né? Quase que na sua totalidade aqui em relação a essa casa do ex-presidente Thomas Jefferson. Essa casa hoje ela tem um outro nome, né? Não sei se é por causa da região que ela está inserida, né? Chama-se ela de Monticello, algo assim, né? Também vocês podem visitar, né? Como quase todos os edifícios históricos a gente consegue visitar.
Aqui é a Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que eu comentei com vocês, né? Vai ter as mesmas características, né? Um frontal gigantesco, ainda maior, né? Que pega toda a estrutura geométrica do prédio, né? Ele, né, vai do início ao fim do prédio o frontão, é apoiado em várias colunas, né? Um montão. Estão vendo aqui que as paredes são lisas, né? O volume geométrico, de novo, né? Ele é uma caixa retangular aqui, né? Que ele vai se estender lá para o fundo, aqui é a parte da frente dela, né? Caso vocês não tenham ido até Buenos Aires ainda, né, é muito provável que se saibam que o nosso atual Papa ele é argentino, né? O Papa Francisco, né? E a igreja que eu não lembro o nome dele, Bergoglio, eu acho, né? Mário Bergoglio, eu acho. O local que ele rezava, né? Que ele trabalhava, né? Antes dele se tornar Papa, era essa catedral, né, de Buenos Aires. Não sei explicar para vocês por quê, mas aqui nesse cantinho aqui que está o mouse, atrás dessa coluna tem uma chama que fica o tempo todo queimando, não sei por quê a relação disso. O interior dela também é extremamente simples, né? É reto, tudo mais padrão de uma igreja. E a única diferença que tem assim, em relação a alguma menção ao Papa atrás do altar, assim, uma parede quase que escondida que ninguém entra, tem lá uma placa lá dizendo lá que, né, daqui saiu algo similar a isso, né? Daqui saiu o Papa, não sei o quê e tal. É algo similar a isso, né? O que mais tem que falar para vocês aí? Acho que mais nada em relação a essa catedral aqui, né? Aqui não vai ter jardim, né? A gente tá falando do centro de Buenos Aires, né? Pense no centro de São Paulo, né? Não temos muito essa possibilidade, na verdade. Para não ficar só em exemplos, né, do exterior, a gente tem esse casarão aqui, abandonado, né, em Recife. Né? Não tenho a menor ideia da história dessa casa, não tenho a menor ideia. Mas, né, certamente é patrimônio histórico e certamente ela está abandonada como quase tudo que a gente tem no Brasil. Né? Então, de novo, temos o frontão, temos formas geométricas, temos colunas. Aqui tínhamos uma fonte que provavelmente foi vandalizada, né? Deve ter sido roubada, né? Formas geométricas, né? A natureza aqui no seu estado mais natural possível, né? Onde ela tem espaço para crescer, né? Aqui a gente tem até uma tentativa de ordenamento aqui, né? Mas do outro lado a gente vê que já não é mais assim. Provavelmente esse jardim está desse jeito porque a casa está abandonada, né? Então, né, certamente se alguém morasse lá ia estar mais organizado, ia estar mais urbanizado, né? Que é o que o estilo não quer, na verdade. Né? Enfim, né? Acho que são esses 3 exemplos mais marcantes que tem para nós, né, hoje, né? Começamos com o Rococó, acabamos de falar sobre o estilo neoclássico e agora a gente vai para o nosso último estilo do dia, tá? A gente vai para o nosso terceiro dia do dia. Não, hoje tá mais rápido a aula, na verdade, né? Talvez dê para fazer até mais um, né? Fazer 4 em vez de 3 hoje. Que é o estilo eclético, né? O estilo eclético, de longe, assim, disparado, vai ser o que a gente mais vai encontrar em quase qualquer lugar. Né? Por que disso? Né? Porque o próprio nome já traz para nós as características. Então, ele vai pegar, assim, de todos os estilos, um pouquinho de cada. Né? Vai pegar um detalhe de alguma coisa, outro detalhe de outro, tudo mais. E aí, com isso, a gente tem o tal do eclético, né? Ele não é um movimento original, vamos dizer assim, mas ele não vai se importar entre aspas, né? Roubar características de outros. Ele não está nem aí. Você gostou da coluna, se coloca. Se gostou lá dos anjinhos, se coloca. Enfim, né? Você faz o que você quiser. Se gostou do frontão, você coloca, mas você pode colocar lá o frontão triangular com um jardim, né, geométrico, faz o que você quiser. Né? Então é meio maluco, assim. E o problema principal em relação ao estilo eclético é que se você misturasse, lá 2, 3 estilos, ele já se torna eclético. Né? Então é por isso que é muito fácil de você encontrar exemplos dele. Talvez até meio que sem querer aconteça isso. O que nós temos de eclético? De novo, uma revisão dos estilos anteriores. Então, tudo que foi visto até agora, vocês vão misturar, né? Joga lá num balaio lá e vai ver o que vai sair. Né? Aí ele vai ter de diferente inovações na técnica, né? De como fazer essas coisas, e na concepção artística da obra. Essas são as inovações principais dele. Né? Porque, né, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sou nada disso. Se me mandarem fazer um projeto de uma casa, né? Faça uma casa eclética para mim. Eu não vou saber colocar essas coisas, né?
a concepção, né, visual, né, do espaço, né? Onde que eu tenho que pôr uma coluna, que eu tenho que pôr um pilar para aguentar a estrutura, né, peso e tudo mais. Eu não sou disso. Nós não somos disso. Né? Então, nós não vamos se preocupar com essas coisas nesse momento. Aqui o neoclássico, né, que a gente acabou de ver, se enriquece, né, com o uso de leques, o uso de arcadas. Os arquitetos clássicos, né, que em nome da própria antiguidade, né, um respeito muito grande, né, tentam progredir em relação a isso, utilizando novos materiais, né, fantástico isso, né, comentei com vocês no estilo mourisco lá, né, imagina se fazer isso na mão, né, terrível, né. Então, você vai utilizar novos materiais, vai se adaptar às novas peculiaridades, principalmente de clima, bem como as funções do edifício. Isso é fantástico, né? Por que de clima, né? Falei para vocês lá atrás sobre, né, sobre o Taj Mahal, né? Ele está sendo, né, derretido, né, pelo clima, né? Então, o mármore branco ele está sendo erodido, né? Por causa das mudanças climáticas, né? Pela poluição, principalmente. Mas aqui também é pensado em, além do clima, também as funções. Aqui em Ponta Grossa nós temos um hospital chamado Hospital Regional de Ponta Grossa. Vocês já devem ter pelo menos ouvido falar dele. A gente fica coladinho ali no campus do Varandas. A concepção artística do prédio, né, se vocês pegarem um helicóptero ou um drone, né, e subirem, né, e olharem o prédio de cima, a concepção artística dele era que ele fosse um sinal de mais, né? Aquele símbolo clássico da saúde, né? Aquela cruz, né? Da saúde, né? Legal, né? Ok, né? Mas whatever, né? Pouco importa. Qual foi um dos principais problemas em relação, né, ao hospital regional na época, né? Ele foi inaugurado e ele não tinha, na verdade, um pouco antes de ser inaugurado, ele tinha sido corrigido isso, né? Mas ele, pela concepção dele ser em formato de cruz, né, ele não conseguiu comportar em nenhum desses braços da cruz, né, porque estava precisando das funções, né? Então, um braço da cruz é centro cirúrgico, outro braço é a UTI normal, o outro braço é a UTI neonatal, o outro braço é a parte administrativa. Então, ele tem várias, né, cada braço dessa cruz ele tinha uma função. Só que com todas as definições, né, dessa cruz formatadas, a arquiteta, né, posso falar, a arquiteta que eu conheci ela, né, a arquiteta esqueceu, né, não sei explicar o porquê do motivo disso, de que um hospital precisa de rampas, né, precisa de rampa no hospital. Você não pode ficar contando só com elevador, né, e muito menos com escada, né, mas você passar uma escada, né, com um paciente acamado, não tem a menor possibilidade. E aí ela teve que fazer um puxadinho lá no hospital. Então a nossa cruz daqui, ela ficou, né, o formato de cruz, mas entre o eixo norte e oeste tem um risco transversal que é a rampa de acesso a todos os andares, né, os 4 andares, 4 ou 5 andares, né, são 4, do hospital. Então, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas. Né? Então, qual é a função, né, do prédio que está sendo construído ali dentro? Né? O que ele tem que fornecer para nós? Eu não sei contar para vocês essa história, mas, né, vocês também um pouco visitaram, né, o Campo Central até agora, mas onde nós estudamos no Campo Central, até onde eu sei, existe uma história que o prédio foi construído para ser um hospital, né, e não para ser uma universidade. Né? Ali na UEPG nós também não temos rampas, né? O que nós temos de característica de um hospital são, né, várias enfermarias, digamos assim, e corredores muito largos, né? Muito largos. Nossos corredores são bem, bem largos mesmo. Por que um corredor tem que ser largo de um hospital, né? Você tem que permitir que 2 macas, né, 2 camas, né, passem ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Então, você não pode ter que um paciente esperar o outro passar para você conseguir usar o corredor. O corredor tem que ser muito largo. Então, essas características a gente vai observando ao longo do tempo. Há algumas campanhas antropoarqueológicas no Egito que introduzem as esfinges, né, as lotus, né, em relação à arquitetura, e da antiguidade são buscadas nas colunatas, né, que são mais estreitinhas um pouco. Da Roma Imperial, da Grécia Antiga, são trazidos pórticos dóricos. De novo, esse termo dórico, jônico e coríntio são as ordens gregas. Vocês vão ter um pouco mais de trabalho em relação a esses temas. Temas alegóricos exóticos são usados assim, né, loucamente, e emprega-se desrespeitosamente, entre aspas, né, diversos materiais sem função alguma. Né? Então,
que a gente vai ter como, né, não é exatamente isso, mas é só para vocês entenderem. Né? Pensem numa casa, né, que talvez seja um exemplo que vocês consigam observar, ou pelo menos imaginar na casa de vocês, na casa de algum parente de vocês, em que o piso, né, da casa, né, dos quartos, por exemplo, seja aquele carpê de madeira, né, aquele material diferente. Eu piso até na minha casa, por exemplo. E aí, quando vocês vão para a área úmida da casa, né, banheiro ou cozinha, né, área que envolve mais água, ali já não é mais o carpê de madeira, ele passa a ser um piso cerâmico. Aí vocês saem da casa e vão para fora e pode ser uma calçada com piso bruto, por exemplo. Né? Então, aqui vocês vão ter, né, diversos materiais, desrespeitosamente. Assim, não tem uma harmonia. Né? Você sai de um carpê de madeira ou de um piso de madeira, propriamente dito, você vai para um piso cerâmico e depois vai para um piso bruto, né, ou concreto puro. Né, foi empregado sem algum respeito. Você pode piorar essa característica, né, desses 3 pisos que eu dei exemplo maluco agora para vocês, colocando entre uma peça e outra, né, eu já vi acontecer isso várias vezes, uma espécie de soleira, né, uma espécie de transição. Então, você vai lá do quarto para a cozinha, né, do corredor para a cozinha, na transição entre o piso de madeira e o piso cerâmico, você coloca lá uma pedra de granito, por exemplo, né, que as pessoas acham bonita colocar em cada entrada de porta, um piso de granito, né, soleiras, né, de janelas, geralmente, né, então você tem a alvenaria, né, tijolo, você tem lá a janela, né, ferro, alumínio, né, depende do material que é, e embaixo disso tem uma pedra de granito, né, um detalhe, né. Por que o granito, né? Porque o granito é um material mais caro, né? Um material, né, que custa um pouco mais. E para fazer uma casa inteira com piso de granito sai muito caro, né? Então você vai utilizar alguns elementos só para chamar a atenção, né? Eu acho que fica horrível, né? Mas tem gente que gosta, né? Faz parte. Enfim, deu para vocês entenderem aqui, né? Não vai ter isso no estilo eclético, não desse jeito tão banal que eu expliquei para vocês. Mas é o uso desses materiais assim, sem nenhuma função, né? Mas o que se tem, você vai colocando. Há uma acumulação ornamentativa e de estilos do passado, então o que você gostar, você vai colocando. O estilo é insólito, né? Veja que já deu uma porrada aqui, né? Mescla características medievais e árabes e foi empregado principalmente, né, como alternativa ao neoclássico, a gente acabou de ser neoclássico, para a construção de grandes igrejas. Né? De novo, a gente tem que ter que quebrar, né, o estilo predominante para que ele fique chamando atenção para nós. A gente vai ter vários exemplos, um monte. Né? Entre alguns deles que não vão estar aqui nesse slide, a gente tem no Rio de Janeiro, né, tem um local chamado o Castelinho de Praia, Castelinho da Praia, Castelinho na Praia. Não lembro, né, o termo no meio aí, mas o Castelinho na Praia no Flamengo. Né, e também tem a sede do Instituto Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz. São exemplos muito claros, né, do exemplo, né, do estilo eclético, que vai mesclar várias coisas aí em torno de uma estrutura única, né, uma estrutura principal. Em Londres, tem o Palácio de Cristal, que é uma construção de ferro e de vidro, né, por isso o Palácio de Cristal. Não tem nada a ver, né, mas talvez para vocês terem uma ideia mínima, né, vai lembrar um pouco ali do parque. Aqui em Curitiba tem aquele parque que tem a Ópera de Arame, né, que tem bastante. Não vai ter o vidro, né, vai ter, né, bastante ferro aí. Que na verdade é uma grande estufa, né? Vai lembrar uma estufa, basicamente. Né? E a gente vai ter aqui de exemplos mais clássicos que chamam mais atenção para nós. Né? Esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? Então a gente vai ter vários dos elementos aí. Né? Então a gente está vendo aqui as janelas retangulares, formas geométricas, tem aqui os pórticos, com semicírculo lá de 90 graus, o uso lá de figuras pitorescas, né? A cúpula aqui no formato de sorvete, né? Aqui não dá para a gente ver muito bem, mas lá do outro lado a gente vai ter aqui um pórtico, né? Colunas. Então veja que tem uma mistura de um monte de coisa aí, né? A gente tem um pouco de linearidade geométrica aqui em algumas paredes, aqui já não serve mais, né, porque ela vem reta, aqui já tem um círculo, volta reta e círculo. Então, enfim, a gente tem uma profusão de elementos aqui. Se tem um lugar que vale muito a pena vocês conhecerem no Rio de Janeiro, é esse lugar. Não digo especificamente o Teatro Municipal, mas essa região, né? Essa região é chamada de Cinelândia, no Rio de Janeiro. Então, aqui a gente vai ter uma porrada de exemplos assim, né, que chamam muita atenção para nós. É bem, bem legal mesmo. Então, esse é o principal exemplo aqui no Rio para nós.
Esse é um segundo exemplo, né, que é a Ópera de Paris, né, é um teatro, né, e um movimento muito legal dessa Ópera de Paris é que, né, que nem aqui estão vendo ela no verão, né, se vocês forem lá no inverno, vocês vão ver com neve e tal, então aí tem a característica do clima lá, né, que eu comentei com vocês ali no slide, né, de você tentar se adaptar às peculiaridades do clima, né? Um material que ele não vai se decompor, não vai estragar em relação à mudança climática muito grande. Então, aqui de novo, né, a gente vai ter lá, né, o uso de figuras aladas, né, vão ter um monte de esculturas aqui. Vocês estão vendo que tem uma mescla de cores que parece não fazer muito sentido, né? Você tem aqui o verde, que deve ser, né, algum tipo um bronze, né, algum material assim que ele vai sendo, né, mudando de cor ao longo do tempo. Você vai ter aqui um elemento, não sei se de ouro, mas pelo menos dá essa impressão. Colunas, pilares, né, de novo, né, janelas, né, com formas geométricas em cima e semicírculo embaixo, né? Lembrando as abóboras, volume geométrico na frente, mas vocês verem que na lateral também já não respeita muito essa ordem geométrica, né? Então você não vai ter mais um retângulo, você vai ter, sei lá, outra figura geométrica aqui, vai ter, né? Lá atrás, dá para vocês observarem que tem lá um frontão, enfim, né? Uma mescla de vários elementos aí, né? Para vocês, né, gravarem, né? Acho que eu tenho uma foto um pouco mais próxima disso. Aqui é uma foto que deveria ser mais à noite, na verdade. Vocês verem a iluminação, mas não funcionou muito bem. Na verdade, é bem difícil de conseguir pegar uma foto, né, legal, assim, né, da Ópera de Paris, porque, né, principalmente na Europa, né, você vai ter os prédios todos colados, todos grudados um no outro, né? É difícil de você separar eles numa única imagem, né? Mas, enfim, aqui tá um pouquinho mais perto e a ideia da noite não funcionou, na verdade. 9h41, acho que dá pra fazer mais um, gente. A gente deixa bem adiantado, né, essas aulas aí. Vamos fazer o último, prometo para vocês. Então, o nosso último estilo de hoje, né, falar sobre 4 estilos hoje, é o Art Nouveau. Tem uma música, acho que famosa aí do Djavan, acho que ele fala, né? Tá se referindo a uma pessoa, né? E ele fala que essa pessoa é Art Nouveau da natureza. O que é uma pessoa Art Nouveau, né? Eu acho que é Djavan que fala isso. Se peculiariza pela exuberância, uma pessoa maravilhosa, vamos colocar assim, né? A natureza te fez perfeita, né? A garota de Ipanema, né? Quase que isso, né? Então, se peculiariza pela exuberância decorativa, né? Então, a decoração é muito forte, formas ondulantes e elegantes, né? Então, aqui a gente vai ter uma nova roupagem lá do rococó, né? Ondas, né? Vai ter um pouco disso, né? São elegantes demais. Novos materiais são utilizados, novas tecnologias, principalmente, são utilizadas, né? E favorecem essa ruptura, né? Que está vindo, né? Que está falando agora há pouco aqui do estilo eclético, né? Então, agora tem uma ruptura de novo, né? Então, tem essa ruptura, mas agora com mais tecnologia, com mais materiais para serem empregados. Formatos de folhagens e contornos sinuosos abundam, né? De novo, revisitando lá o nosso estilo rococó, né? O que nós temos de mais comum são os lírios aquáticos. Eu sou péssimo em relação à flor, eu nem sei o que é um lírio, quanto mais um lírio aquático. Talvez vocês saibam o que é. Mas vai ter esses elementos da natureza, né, sobrepostos, né, na arquitetura. Foi o primeiro movimento orientado basicamente para o design. Então, a gente acabou de falar aqui que a gente tinha prédios, né, construídos pensando na sua função, né, para que serve. Agora a gente está construindo mais prédios pensando na sua beleza, na sua estética, né? O design dele tem que ser legal, o design dele tem que ser bonito, né? Por isso, né, a decoração é super elaborada, é muito exótica, né? E ao mesmo tempo ela é um pouco mórbida. Vocês vão ver isso em relação ao efeito de luz. Luz e sombra, né, principalmente. O sentido das construções são sempre ascensionais, de baixo para cima, tipo uma árvore. Não olha da raiz, né? Mas você olha da parte inferior do caule e vai subindo até as flores. Ela é entrelaçada e sugere um mover das árvores, um mover das chamas, né? E coloca fogo lá numa churrasqueira, vocês vão ver que a chama não é estática, né? Ela vai para um lado, vai para o outro, ela sobe, ela diminui, né? Mais ou menos esse movimento que é tentado colocar na arquitetura. As curvaturas são inspiradas nas pinturas pré-rafaelitas, né? Então, lá do Rafael, um pouco antes do Rafael, né? Pré-rafaelitas, né? O que Rafael se inspira para fazer. E na Espanha se destaca não somente a Casa Milá, como está aí,
né? Mas quase não, né? Todas as obras de Gaudí, né? Eu não lembro se o nome dele é Antoni Gaudí, algo assim, né? Mas o Gaudí é a referência principal disso, né? Então a gente vai perceber a rejeição total por linhas retas e linhas planas, né? O formato geométrico que cai por terra, não se quer mais isso. As construções parecem ser moldadas por alguma substância pastosa que depois seca, né? Pensa que eles vão fazer uma casa, eles pegam um monte de barro e vão jogando na parede, assim. E não se preocupe em deixar ele lisinho, como são as paredes, né, das nossas casas. Deixa lá, deixa secar desse jeito. Não vai ficar cheio de ondulações, vai ficar bem irregular, vai ficar com uma textura diferenciada. É isso, é bem isso mesmo. Claro que não com barro, né? Vocês entenderam. As aberturas são arredondadas assimetricamente, então você não vai ter aquele rigor técnico, aquele racionalismo, né? Tudo isso cai por terra, e dá uma sensação principal de algo gasto pela erosão. Características principais do Art Nouveau são isso. Mas eu entendo que é mais... Quando vocês verem o Art Nouveau, vocês vão saber que ele é o Art Nouveau, né? Porque ele é muito característico. É isso. Né? Isso aqui é o Art Nouveau, né? Esses são exemplos de Barcelona. Dia que vocês forem para a Europa, né? Todo mundo fala muito de Barcelona, né? Eu tive um problema muito sério em Barcelona que me deixou um pouco vacinado contra a cidade, mas eu reconheço que a cidade é legal. Quando eu fui para Barcelona, eu tive meu passaporte roubado na estação de metrô, então eu fiquei com uma imagem negativa muito forte de Barcelona, muito forte mesmo. Inclusive, eu estava esperando ser roubado, ser assaltado em Paris, né? Não em Barcelona. Quando eu cheguei em Barcelona, eu relaxei. Falei, tô em Barcelona, tô na praia, show de bola. Né? E foi ali que eu tive problema. Então, eu tenho uma sensação negativa em relação ao Barcelona muito forte. Mas os prédios históricos de Barcelona são fantásticos. Né? Então, aqui a gente tem algumas das obras de Gaudí. Né? Estão vendo ali sinuosidades, estão observando que as janelas não respeitam absolutamente nada, né? Tem janelas aí com 3 vidros, com um vidro só, outro aqui que é só um coisinho de nada, outro que é 2 vidros repartidos. Estão vendo que ele é sinuoso, mas ele não respeita, né, uma sinuosidade, né, com um rigor técnico, né? Eu vou ter nível de onda de entradas e saídas a cada 30 centímetros. Não, é feito assim, loucamente, né? Esse é o estilo Art Nouveau. Aqui estão observando mais de perto a parede que eu falei para vocês, né? Como se tivesse jogado um material e deixa secar e se exploda. É tipo isso, né? Claro que não é como barro, não é tão grotesco como eu estou falando, né? Mas vocês vão ter esses elementos. Veja que a parede é tudo rugosa, né? Tudo estranha, né? Tudo diferente, né? Observem que as janelas são diferentes, né? Aqui a gente tem uma janela que aparentemente abre, né, horizontalmente, né? Aqui a gente já tem lá aqueles protetores de sol, com a janela com 4 vidrinhos aqui em cima, aqui embaixo já é liso. Essa loucura, né? Essa profusão, né, de elementos que não vão, né, não vão mostrar para nós, né, esse racionalismo que a gente tinha vindo, formas geométricas são totalmente ignoradas, né? Então a gente está trazendo alguns outros elementos aqui para nós, né, que não são o que a gente tinha visto. Aqui é o Parque Güell, né, que tem um segundo nome, né, que eu não lembro se o Parque Güell é como se fala o parque em catalão, né, que em Barcelona foi o único lugar do mundo assim, que eu conheço, né, também. Você tem as placas em 3 idiomas, né, porque a Catalunha, né, tem uma briga em relação a uma tentativa de separação da Espanha muito forte, né. Então lá as placas, né, de orientação elas estão em espanhol, em inglês e em catalão. Não nessa ordem, ela começa com o catalão, né? Então, terminal central, está escrito isso em catalão, depois já está escrito em espanhol e depois está escrito em inglês. Né? O que é uma coisa bastante marcante, assim. Né? Geralmente é o idioma local e, né, e o inglês que é o mais comum. Né? Então, aqui a gente tem de novo, né? Superfície ruidosa. Veja que isso aqui é uma espécie de túnel, né? Então, os arcos estão realmente tortos, né? A minha foto não está torta, né? Veja que o piso aqui está reto. Mas a parede vai para um lado e volta sem razão alguma, né? Porque o cara quis fazer assim, né? Por que Gaudí pensava isso, né? Porque o Gaudí tentava reproduzir a natureza. A natureza nada é reto, nada é ordenado. Então ele tentava reproduzir esses elementos, né, na arquitetura dele. Tem uma segunda foto aqui desse mesmo local, para vocês verem, né? Então aqui, ó, dá para ver até o detalhe aqui das colunas retorcidas, né? Quase que uma corda, né?
torcida e tudo mais. Aqui já tem algo um pouco mais reto, mas, né, de novo, como se tivesse erodido pelo tempo, né? E na verdade, isso aqui nada isso aqui não é ruínas, né? O projeto foi construído dessa forma. E o que mais chama a atenção para nós em relação ao Parque Güell é que ele era uma região meio que afastada agora não mais, né? Mas meio que afastada do centro de Barcelona. Então, uma região que meio que ninguém queria. E aí é um terreno extremamente acidentado, né? Um terreno que, né, que ele tem uma declividade bem considerável e dão para Gaudí, né, a tarefa de que ele transformasse esse local, né? Que ele fosse atrativo. E ele decide fazer, né, toda essa parte de uso que a gente tem hoje como uso público, né, que é o Jean Park, né? Mas essa seria uma área de lazer de um condomínio fechado, né? Esses condomínios de rico que a gente tem por aí, né? Green Park, Garden Park, esses condomínios de gente rica aí. Era mais ou menos isso, né? Então ele pega toda a estrutura, ele constrói esses espaços para os moradores caminharem, né? Os moradores, né, vivenciar seus momentos de ócio e tudo mais. E ele constrói a casa dele também nesse espaço. O problema é que não vendeu, né? É um terreno gigantesco e ele vende, acho que ele não, né? A incorporadora lá, a Odebrecht deles lá vende, acho que 2 ou 3 terrenos só. Né? Então fica um local que continua ocioso, porque era um local longe, era um local, né, com uma declividade grande, mas as pessoas meio que cagam para a obra de Gaudí, né? Meio maluco pensar nisso, né? Mas a gente tem isso mesmo, né? A gente só dá valor a artistas depois que eles morrem, né? Que a gente começa a valorizar o que eles fizeram de fato, né? Enquanto eles são vivos, né, não dá muita bola. Então aqui a gente tem todas as características, tem aqui uma outra foto desse mesmo espaço aqui, uma das entradas, né, do Parque Güell, né? Então aqui seria sei lá, né, a cabine onde que ficariam os porteiros, digamos assim, né? Veja, né, a diferença, né, do que a gente tem hoje, né, com, né, a casinha dos porteiros que a gente tem ali, né? De novo, formas irregulares, né? Vejam que esse semicírculo aqui, ele é muito mais reto e muito mais fechado do que o outro. Meio que como se fosse feito por uma criança, né? Com uma massinha de modelar e vai fazendo e, né, vê o que dá depois, né? Um telhado totalmente diferenciado do que a gente conhece, né? Como padrão hoje. Enfim, né? Uso de cores, né? Malucas, né? Sentido ascensional, né? A base sempre vai ser, né, mais larga e mais maciça e para cima vai ter outros detalhes. De novo, janelas, né? Totalmente diferenciadas. E aqui, para mim, é o expoente máximo de Gaudí, né? Não só para mim, como para o mundo, que aqui é o interior, né, da Igreja Sagrada Família, né? E também em Barcelona. Antes de eu ir para Barcelona, eu lembro que eu comentava bastante, né? 952 já. Que eu não via sentido de você cobrar um ingresso para se visitar uma igreja, né? E eu ficava muito com isso, né? Pô, mas é uma igreja, né? E daí eu perguntava para quem já tinha conhecido, né, lá, tá, mas se eu sou de lá, né? Se eu sou um catalão e eu quero ir rezar na igreja, né? Daí você entra numa entrada secundária que você vai basicamente no porão da igreja para rezar. Eu achava isso um absurdo, né? Mas né, para levar um tapa na cara, né, eu paguei para entrar na igreja, né? Porque é impossível você não querer visitar. Não vai ter foto de fora da Sagrada Família, mas vocês podem dar um Google e vão procurar. A Sagrada Família está ainda em construção, né? Gaudí morre durante uma etapa da construção, ele é atropelado, né? Ele morre, e a igreja fica planetária. O que a gente tem aqui, né? Os pilares, né? Vocês estão vendo aqui que ela sai de baixo, ele é ramificado em cima, né? Quase como uma árvore, né? A ideia lá do movimento das árvores, né? Sai um tronco, né, mais grosso e firme da base, ele vai se ramificando em galhos menores e mais frágeis, né, no seu topo. É o que o Gaudí colocou aqui. Né? O uso de vitrais, né, para dar o efeito de luz, que eu comentei com vocês, né, com diferentes cores e tudo mais. Aqui ela está iluminada, né? Então, vocês estão vendo aqui que ela está com alguns focos de iluminação artificial para chamar mais atenção. Um exemplo aqui no Brasil, né, para a gente finalizar os slides de hoje, é a Cafeteria Colombo, né, que fica no Rio de Janeiro também. Essa é uma cafeteria super clássica, que está no Rio, sei lá quantos milhões de anos, e tem essas características do Art Nouveau. Só tem essa foto aqui, infelizmente, né, da cafeteria, mas estão observando, né, que sim, uma profusão de lâmpadas que não fazem o menor sentido. Tem os vitrais, tem formas geométricas, formas circulares, você tem aqui uns balaústres, né?
Aí você vai ter o ar-condicionado, né, que está descaracterizando o local. Mas, enfim, né? A Cafeteria Colombo, aqui embaixo aqui um buraco, né? Um fosso, né? Como se fosse o teto aqui, né? Embaixo. A Cafeteria Colombo é um exemplo muito clássico, né? O dia que vocês forem para o Rio, também vale a pena a visita. Tem muita gente que vai na Cafeteria Colombo só para olhar a arquitetura e sair fora, porque lá dentro é muito caro. É muito caro mesmo. Né? Não sei. Um pão de queijo hoje deve estar custando mais caro que um pão de queijo no aeroporto. Deve estar custando tipo uns 20 reais um pão de queijo hoje lá. É super caro, é muito caro, não tem como. Né? Eu nunca comi nada lá. Mas vale a pena a visita para vocês conhecerem, né, o espaço. Isso aqui, acabou. O que mais que eu queria falar para vocês? Só uma curiosidade sobre o Gaudí, né, que a gente estava falando sobre a Sagrada Família, Parque Güell, né, o que ele construiu. Gaudí, na sua época, ele já estava sendo reconhecido, né, para essas ideias malucas dele, né? Muito diferentes do seu padrão, né? E ele já era relativamente famoso. E quando ele sofre um acidente, né? Ele está saindo de algum lugar, né? Talvez seja da própria Sagrada Família, não sei. Ele está saindo de algum lugar e ele é atropelado na rua. Né? Então ele sai e atropelado, o carro bate nele e ele, né, esse cara que bateu nele leva ele para o hospital, né? Deixa ele lá. E Gaudí sempre falou em vida, né, que ele gostaria de... Ele era, né, um fiel muito... Né, muito... Como que fala? Um cara bastante fiel em relação né, a religiosidade, né? E ele sempre dizia que ele não se importava com fama, com dinheiro, com nada, e que ele queria morrer como se fosse um pobre, né? Como um pobre. Quero morrer como um pobre. O corpo dele está dentro da Sagrada Família hoje. E todo mundo dava risada disso. Tipo, é impossível você morrer como um pobre na hora que você está fazendo e tudo mais. E o cara que bate, ele não tem ideia de quem é Gaudí. Né? E não é difícil de a gente imaginar isso, né? A gente tá na rua, né? E tá passando um arquiteto famoso, né? Se a gente não é da área, a gente não vai saber quem é, né? E esse cara bate nele e leva para o hospital sem saber quem ele é, né? No hospital lá, tipo, o pronto-socorro deles lá, larga o Gaudí lá, e Gaudí morre nesse pronto-socorro, assim, né? Numa unidade pública de saúde, né? E, né, de fato, morre como um pobre, né? Como ele não... Derrotado, obrigado, Diego. Diego é a nossa referência né, em palavras corretas, né? Acrescento nossa aula. Obrigado, Diego. Ele era um grande devoto, né? Então, tem né, essa questão muito legal. Sobre a Sagrada Família, a previsão dela para ser finalizada logo aí. Logo que eu digo na próxima década, né? Ela está em construção há mais de 100 anos já. E depois que Gaudí morre, né? Acontece guerra, acontece um monte de coisa. Muitas das maquetes de Gaudí foram perdidas, né? Foram demolidas, né? Não se tem mais isso. Quando vocês visitam a Sagrada Família, vocês podem, né? Se você pagou para entrar lá, você vai ficar um tempão lá dentro. Né? Se visitam os lugares lá que tem um acervo histórico dele. Então, um pouco das maquetes assim estão lá. Tem uma galera que fica lá tentando restaurar algumas coisas, né? Só que, enfim, ele não termina o projeto da Sagrada Família, né? Ele morre antes. E aí uma coleção de arquitetos se reúne para tentar pensar como o Gaudí queria que a Sagrada Família terminasse. Então, por fora, ela é incrível, né? Ela tem um monte de torres que simbolizam lá, cada um lá dos apóstolos, ela tem, né, toda a Bíblia praticamente na sua fachada, né, não com texto, né, mas com alegoria sobre a Bíblia. É incrível, né? É muito legal. Vale muito a pena vocês irem para Barcelona e principalmente visitar a Sagrada Família. Não gosta de Barcelona, não gosta de praia, não gosta do Messi, o Messi nem tá lá mais, né? Mas não gosta de time de futebol, não gosta nada disso, vai para lá só para visitar a Sagrada Família e depois volta lá para Madrid, na Espanha, né, para as baladas e tudo mais. Mas esse local vale muito a pena conhecer. Acho que era isso, né? Não tem mais nada para falar. 9h58, já está estourando já a aula de vocês já. Obrigado, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, sugestão,